Portal LC. Reverbere, episódio número 57. Sejam todas e todos muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Reverbere, o podcast do Portal LC. Aqui, como vocês sabem, buscamos discutir temas atuais na área de licitação e contrato, assim como também temas que toquem no tema da licitação e do contrato, mas que não seja propriamente licitação e contrato. A gente procura abordar os temas da contratação pública da maneira mais ampla possível. E hoje, eu, Rafael Sérgio de Oliveira, vou conversar com o Dr. Adler Anaximandro sobre um tema que, sim, é daqueles que tangenciam um tanto quanto a contratação pública, que é a contratação da securitização da dívida pública. Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas com certeza quem está na administração pública já ouviu falar desse tema. E eu não poderia escolher pessoa melhor para falar sobre isso que o meu amigo querido Dr. Adler Anaximandro. Adler é advogado e consultor na área de previdência e securitização. É procurador federal licenciado, tem uma ampla experiência na área de previdência, tendo sido presidente do Instituto de Previdência do Distrito Federal, procurador-chefe do INSS, secretário adjunto de Previdência, enfim, tantas funções exercidas nessa área. Meu amigo, quero agradecer demais você ter aceito o meu convite. Eu tenho recebido algumas demandas, algumas questões sobre esse processo de contratação e sei que você é um mestre nesse assunto, por isso queria muito conversar com você. Obrigado por ter aceito o convite. Meu amigo, eu jamais poderia recusar um convite seu, porque para mim é uma honra estar aqui num podcast desse, que é uma referência do mercado de licitação e contrato. Você sabe da minha admiração pelo seu trabalho, você é um colega que honra muito, né, a advocacia pública, e é um mestre, um professor de referência nacional. Então, estar aqui hoje para mim é uma grande honra, principalmente para tratar de um tema tão atual, um tema complexo, mas muito interessante e que pode ser, para esses anos que virão, um instrumento muito importante para estados e municípios por conta da crise financeira que esses entes, infelizmente, ainda vivenciam nas suas realidades locais. Eu diria que é um tema árido. Gente, quando me perguntaram sobre esse tema, eu falei, olha, não sei dizer como é isso aqui não. Aí fui dar uma olhada na lei, fui entender melhor o processo para poder pensar um pouco nessa contratação. E depois, quando conversei com você, eu falei, eu acho que eu achei a pessoa que está entendendo do negócio e que pode trazer aqui uma contribuição grande. Bem, gente, primeiro eu queria dizer que se você quer contactar o Dr. Adler, o melhor contato é o LinkedIn, e aí é só procurar Adler Anaximandro. Eu acho que não tem outro, não. E com certeza não tem outro. Adler pode até ter, mas Adler Anaximandro é difícil. É o que eu acho. Infelizmente, nunca conheceria um xará. Eu acho que o Dr. Adler vocês vão até encontrar, mas o Dr. Adler Anaximandro, eu acho que vocês não vão encontrar. Mas lá você pode fazer o contato com o Dr. Adler para eventual consultoria, capacitação sobre esses temas de previdência e especialmente o processo de contratação de securitização. Depois eu não poderia, antes de começar, deixar de falar para vocês sobre o nosso patrocinador, a Licitar Digital, uma plataforma mais do que eficiente para a realização de licitações públicas, assim como também para a realização do credenciamento. A Licitar Digital já é uma empresa de renome nacional, testada e que, se você adotar ela aí no seu município, pode ter certeza que será sucesso nas licitações. Assim como, se você é uma empresa, não deixe de se cadastrar na Licitar Digital, porque a Licitar Digital permite o acesso a diversas licitações de vários órgãos públicos no Brasil inteiro. É um mercado muito válido. Assinar a Licitar Digital é acessar um mercado que pode ser muito rentável. Depois, também,
quero convidar vocês para conhecer aqui na descrição deste episódio a nossa grade de cursos. Temos aqui cursos sobre diversos temas, como revisão, reajuste, repactuação, uso de inteligência artificial para elaboração de termo de referência e de estudo técnico preliminar, seminário que vamos fazer em Belo Horizonte sobre planejamento da contratação pública com a professora Tatiana Camarão e com a professora Virgínia Bracarense, enfim, diversos cursos abertos e também temos sempre aquela solução customizada para atender a sua empresa ou ao órgão público, conforme a necessidade específica da sua equipe. Não deixe de ter conhecimento que a gente garante que é uma capacitação de excelência. Depois, quero sempre dizer que nos siga nas redes sociais. Instagram, @portal_lec e nos demais, Portal LC. E, por favor, gostando deste episódio, deixe sua curtida e compartilhe com quem você sabe que se interessa por esse tema. Dito isso, acho que eu vou começar por uma pergunta, Dr. Adler, que todo mundo deve fazer. O que é securitização da dívida pública? Nada melhor do que começar pelo começo, exato, né, Rafael? A securitização, na verdade, é um nome que colou num processo que é a cessão onerosa do fluxo futuro dos recebíveis da dívida ativa, né? Então, hoje, um município ele recebe, né, anualmente os valores decorrentes de débitos inscritos na dívida ativa. Então, um determinado contribuinte não pagou uma dívida, essa dívida foi inscrita em dívida ativa e aí começa uma cobrança extrajudicial e judicial daquela dívida. Perfeito. O que a legislação atual permite hoje a estados e municípios é criar um mecanismo para antecipar todo esse fluxo de recebíveis. Então, o município ele demoraria aí 10, 15, 20 anos para recuperar aquele estoque. Sim. O que a lei permite hoje é que ele antecipe esse fluxo sem que isso se configure uma operação de crédito. Porque se fosse uma operação de crédito, a gente precisaria do aval da União. Sim. A lei da securitização, né, assim como ficou conhecida no mercado, é a lei que veio exatamente regulamentar isso. Como o município ou o estado pode trazer valores que ele demoraria no tempo um bom período para receber para o tempo presente, através da cessão onerosa desse direito creditório para uma pessoa jurídica de direito privado ou para um fundo de investimento, conforme o caso. Então, a securitização é um apelido legal, né, para a cessão onerosa de direitos creditórios decorrentes da inscrição de dívida ativa. Não tem nada a ver com seguro. Não é um seguro, é um processo que no passado, Rafael, é interessante isso. No mercado privado, quando alguém pega uma determinada dívida e transforma isso num valor mobiliário, por exemplo, numa debêntures, isso é conhecido no mercado privado como securitização. A cessão onerosa de direitos creditórios pode sim envolver ou não a emissão de valores mobiliários, como uma debênture, por exemplo, sim, ou como uma cota de fundo, mas não necessariamente se restringe a uma securitização, assim como é conhecido no mercado financeiro, no direito privado, que é quando uma determinada empresa ela emite títulos, né, cria uma dívida para antecipar seus próprios recursos com aquela emissão. Então, é um nome que pegou, né? Sim, todo mundo conhece como securitização, mas a lei mesmo, a Lei Complementar 208 de outubro de 2024, trata o Instituto como a cessão onerosa da dívida ativa de estados e municípios. Isso é muito importante dizer, porque, primeiro, gente, e aí a lei que trata desse tema é a Lei Complementar 208 de 2024, de outubro de 2024, e ela não fala de securitização. Ou seja, não usa essa expressão. Esse é o apelido que ficou conhecido no mercado, digamos assim, mas não é o que é tratado na lei. A lei fala de uma cessão onerosa. E por que uma lei federal para isso? A lei, o Estado e o município, para fazer essa securitização,
ele precisa de uma lei específica ou essa lei federal já dá essa autorização para ele, Adler? Excelente pergunta, Rafael. Isso muitas pessoas me perguntam, né? Sim. Por que tem uma lei federal e o município ele segue a lei federal ou ele edita a própria lei? É que, a bem da verdade, o senador José Serra, quando foi governador de São Paulo, Sim. ele criou lá no estado de São Paulo a possibilidade da cessão onerosa de créditos. Sim. E lá em São Paulo, ele criou a Companhia Paulista de Securitização. E isso ajudou, inclusive, a pegar o nome na securitização, na cessão onerosa de créditos. Isso também já tinha acontecido até antes do Serra, no Rio Grande do Sul, com a Companhia Gaúcha de Securitização. Mas o fato é que havia muita divergência sobre a ocorrência ou não de uma operação de crédito quando isso era feito. Então, havia muita dúvida jurídica. O governador José Serra, quando se torna senador, apresenta um projeto de lei muito similar ao projeto que ele apresentou enquanto governador lá no estado de São Paulo. E ele usou uma estratégia bastante interessante, né? E foi seguida pelo parlamento, né? Porque isso foi aprovado tanto no Senado quanto na Câmara. Ele propôs a alteração da Lei 4.320, né, que é uma lei que nasceu ordinária, mas tem status de lei complementar e que trata das finanças públicas brasileiras. A Lei de Direito Financeiro. A Lei Geral de Direito Financeiro. Então, ele faz a inclusão do artigo 39A na Lei 4.320. Então, essa lei é uma lei complementar. Ela não é uma lei federal, vamos chamar assim. Ela é uma lei nacional, né? E que ela se aplica tanto para o âmbito federal, quanto para o âmbito estadual, quanto para o municipal. E o que ela prevê? Ela dá os contornos gerais do Instituto, o que pode, o que não pode. Ela faz uma interpretação autêntica dizendo que aquilo não é uma operação de crédito, mas ela coloca como um requisito primordial da operação que cada ente federativo faça a sua lei autorizativa da cessão onerosa de crédito. Então, não obstante haver uma lei nacional de aplicação geral para a União, Estados e municípios, cada ente federativo precisa editar a sua própria lei regulamentando as diretrizes locais daquela cessão onerosa. No fim das contas, é mais ou menos igual ao que ocorre com as licitações, ou seja, a matéria de direito financeiro, a Constituição atribui à União a competência para legislar sobre normas gerais, que seria, inclusive, por meio de lei complementar. A 4320 é uma lei ordinária, mas foi recebida, porque ela é anterior à Constituição de 88, 68. Foi recebida na Constituição de 88 como uma lei complementar. Exatamente. A Lei Complementar 208 de 2024 altera a 4320 para regular a cessão onerosa da dívida pública e, por isso, ela é uma norma geral para estados e municípios, o que não deixa de haver a necessidade de uma lei municipal ou estadual para regulamentar essa cessão em cada ente da federação. Sim, essa lei local ela é tanto autorizativa quanto ela dá, essa lei local, as primeiras diretrizes, né, sobre modelos a serem utilizados e a destinação de recursos. Então, por isso que é importante, né, a União ter editado a norma geral, que dá uma certa consistência ao sistema como um todo, mas os municípios e os estados podem, ao autorizar a operação, já dão os seus primeiros contornos na destinação de recursos. Até para tirar essa característica de ser uma operação de crédito. A primeira vez que eu ouvi falar, eu falei, mas isso não é uma operação de crédito? Não, isso não é uma operação de crédito. Não é uma operação de crédito. Porque, na verdade, você está antecipando o seu próprio fluxo, né? Você não está captando um recurso de terceiros, trazendo ele para ingressar nas finanças públicas. Na verdade, você tem aquele recurso, ele está projetado no tempo, né? A percepção daquele recurso é projetada no tempo. O que você faz é uma operação de trazer a valor presente aquele valor, obviamente, com a utilização de instrumentos financeiros, né? E aí incide um deságio sobre aquela operação, né? Mas não é propriamente uma operação de crédito, não é uma tomada de um empréstimo de um município para com um banco, para com uma instituição financeira. Então, não é operação de crédito. E isso, no passado, Rafael, gerou muita dúvida. Né? Então, os municípios que tentaram fazer isso no passado
anteriormente à edição da Lei Complementar 208, que é essa norma geral, eles tiveram algum nível de problema porque havia dúvidas, né? Os tribunais de contas, tanto da União quanto de estados, né, e dos municípios que haviam, sempre entendiam aquilo como uma operação de crédito e obrigava o gestor a dar uma série de explicações para tentar mostrar que aquilo não era efetivamente uma operação de crédito, né? Quem pode securitizar a sua dívida? Quem pode fazer a cessão da dívida pública? São os entes da federação, a União, os estados e os municípios? Ou outros entes também podem fazer isso? Por exemplo, um conselho profissional de fiscalização, como o CRC, o Conselho Regional de Contabilidade, a quem a lei deu essa prerrogativa? Então, a Lei Complementar 208 ela é destinada aos entes federativos. Certo. Existe uma discussão se as entidades autárquicas e fundacionais poderiam se valer da Lei Complementar 208 para fazer uma cessão onerosa autônoma. Então, isso é muito comum. Por exemplo, determinada autarquia ela tem a possibilidade, tem a sua própria dívida ativa. Por exemplo, um departamento de trânsito. Né? A dívida foi inscrita na dívida do Detran. Pode acontecer. A legislação municipal pode permitir isso. Como já aconteceu no passado, a União, o INSS fazia o lançamento das contribuições previdenciárias como sujeito ativo. Então, há uma discussão sobre se autarquias e fundações poderiam utilizar da Lei Complementar 208. O meu entendimento é que eles podem, sim, se eles de fato forem sujeitos ativos daquela obrigação. Certo. Então, eles poderiam utilizar. Outras entidades, né, fora de entes federativos, suas autarquias e fundações públicas estaduais, federais e municipais, eu entendo que eles podem utilizar a securitização, mas não utilizando a Lei Complementar 208. Eles poderiam utilizar a securitização como um instrumento comercial de direito privado, normalmente. Não sequer precisariam da autorização da Lei Complementar 208. Essa é para a cessão onerosa de créditos de natureza pública. Sim. É interessante porque aqui, então, a gente vai botar que Estado e município podem fazer isso. Qualquer um deles. Tem a sua dívida ativa lá, tem a sua receita, a sua, melhor dizendo, tem o seu órgão de arrecadação. Esse órgão de arrecadação escreveu em dívida ativa, pode fazer a cessão daquele crédito que eventualmente seja ali algo que ainda está por receber. Exatamente. Agora, por que isso vai exigir uma contratação? Então, Rafael, são dois momentos importantes em termos de contratação. Por ser uma lei absolutamente recente e uma lei que carrega um grau de complexidade, como você mesmo disse aqui no início da nossa conversa, né? Um tema árido. Um tema árido. Quando eu li a lei, eu achei uma coisa muito interessante. A lei, ela é... Em termos de contratação, gente, a conversa está começando agora. Vocês vão ver que ainda tem muita coisa aqui para o doutor Adler explorar. Veja bem, a lei 4.320, né, quando ela foi alterada pela Lei Complementar 208, foi inserido um artigo. O 39A com 7 parágrafos, se eu não me engano. Teve um dia que eu parei, vou estudar isso aqui e vou levantar todos os pontos polêmicos. Eu levantei 37 pontos polêmicos nesta artigo e 7 parágrafos. Né? Então, é um tema bastante árido, é um tema complexo. E o que nós estamos percebendo é uma extrema dificuldade de estados e municípios em desenhar a sua autorização legal. Mas, para além disso, Rafael, eles estão tendo muita dificuldade em tirar, eventualmente, a autorização legislativa do papel, transformar isso num processo administrativo sólido, robusto, para que lá na frente nós cheguemos a um processo de licitação para a cessão do fluxo. Né? Então, são duas contratações aí que eu vislumbro. Sim. Uma contratação preliminar para que auxilie o município ou o estado a desenhar esse processo de forma organizada, de forma segura do ponto de vista jurídico e principalmente do ponto de vista da viabilidade econômica financeira. Pode ser que para determinado município, para determinado estado, antecipar seu fluxo de dívida ativa não seja a melhor solução. Então, por isso, é importante contar com um olhar especializado para entender, olha, o município deve, de fato, lançar mão da cessão onerosa de crédito. Será que o fluxo da dívida ativa dele já não está ok? Será que ele vislumbra, de fato,
é melhor pagar um deságio para antecipar esse fluxo. Ele tem outras receitas em vistas, ele tem uma PPP, ele vai ter algum processo de concessão que vai gerar algum tipo de outorga para ele. Então, esse primeiro olhar é muito importante. Ou seja, uma contratação de uma consultoria especializada que avalie, até mesmo do ponto de vista econômico-financeiro, a vantajosidade desse processo de cessão onerosa da dívida pública. Exatamente. E dentro desse processo, essa consultoria preliminar, ela ajuda muito ao município, Rafael, e eu sempre digo isso em todo município, todo prefeito que eu converso, eu sempre digo isso. A maior dificuldade desse processo preliminar, né, antes da contratação por licitação de um banco ou de um fundo que vai adquirir o fluxo futuro da dívida ativa, a maior dificuldade é na precificação desse ativo. Imagino. Então, quanto vale o estoque da minha dívida ativa não performado? Sim. Né? Então, Sim. Essa é uma grande dificuldade. Então, essas consultorias preliminares, elas são muito importantes tanto para auxiliar nesse processo, né? Na construção de edital, na construção da cadeia lógica dentro desse processo, mas, sobretudo, para ajudar o município na precificação desse ativo. Se você me permite, na verdade, avaliar se é o caso de fazer a securitização. Exatamente. Ou seja, de fazer a cessão. Segundo, avaliar como regulamentar, porque eu acredito que até mesmo essa regulamentação vai impactar depois na própria contratação da securitização. Porque, exatamente. Por exemplo, você falou que em São Paulo foi criada uma companhia estatal, que me parece que ela é contratada pelo Estado para fazer a securitização. Sim. Então, esse desenho da contratação já começa na legislação. Exatamente. É o que a gente diria aqui, gente, é uma mega, hiper, super fase de planejamento que começa numa contratação, em planejar uma contratação de uma consultoria, e da consultoria já vai se desenhar esse planejamento futuro que vai desde a regulamentação até o processo de licitação depois. Perfeito, Rafael. Você colocou um ponto que é muito importante. Muitas das vezes eu tenho visto, né? Todo dia eu faço uma pesquisa na internet para ver quais municípios editaram lei, editaram decreto sobre securitização. Faço essa marcação lá, é quase que é meu dever diário de olhar isso. Sim. E me preocupa, muitas vezes, eu vejo municípios pequenos copiando leis de municípios ou até mesmo de estados. Fazem um copia e cola dessa lei. Isso é muito comum em todas as áreas. Isso gera um problema para o município, que muitas das vezes estados, pelo tamanho da dívida ativa, pelo tamanho do fluxo, pelo valor que vai ser envolvido na operação, justifica a criação de uma companhia estatal, uma sociedade de propósito específico, como a lei complementar 208 autoriza. Mas isso talvez não seja viável ou factível para um município de tamanho pequeno e de médio porte. Perfeito. Você criar uma companhia estatal, né? Você vai ter que criar conselho, ela é uma SA, então tem que ter conselho de administração, conselho fiscal, prestação de contas, paga jeton para os seus conselheiros, presta conta aqui, presta conta... Talvez esse não seja a melhor alternativa. Perfeito. Então, a consultoria preliminar é muito interessante para que ela possa diagnosticar a estrutura e a maturidade institucional do município, a maturidade institucional dos órgãos de cobrança desse município, para aí sim, já na lei, dar os primeiros contornos do que aquela municipalidade ou daquele estado vai querer, né? Porque nós temos 3 formas de execução da cessão onerosa de dívida ativa. Isso é importante quem nos acompanha entender isso. Sim. Nós podemos ter uma cessão simples, né? O município cede o direito creditório diretamente a uma pessoa jurídica. Nós podemos ter a cessão onerosa através da emissão de valores mobiliários, seja debêntures, e aí você precisa ter uma securitizadora para a emissão desses debêntures, e ela pode ser tanto privada, e aí tem que ser contratada por uma licitação, quanto estatal, e aí a Lei 13.303 permite que ela seja contratada sem licitação, por contratação direta, e aí você pode contratar também a operação mediante fundo, a emissão de cotas de um fundo de direitos creditórios. E aí o município ele faz entrega o fluxo da dívida ativa para esse fundo emite cotas desse fundo e distribui ao mercado. Então, você tem 3 formas de execução. Veja isso como o negócio tudo é complexo. Precisa ser entendido para ser entendido o seguinte. Primeiro, qual é
o cronograma imaginado pelo prefeito, pelos secretários, de absorção desses valores que serão antecipados. E às vezes o tamanho da dívida, como você falou, Exatamente. por exemplo, São Paulo justificou ter a criação De uma companhia. de uma companhia. Porém, um município pequeno ou de porte médio é melhor fazer a contratação. Exatamente. Não justificaria a criação dessa entidade. Além do porte do município, Rafael, algo que interfere muito no modelo a ser desenvolvido é a própria qualidade da dívida ativa. Sim. Então, se você tem lá uma série, dentro da sua cesta de créditos, né, de inscritos em dívida ativa, uma série de créditos que estão em vias de prescrição, créditos que já estão suspensos a sua execução lá no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal. Se isso está lá, talvez esse crédito ele não tenha aderência para lastrear uma emissão de um valor mobiliário. Né? Quem gostaria de comprar uma debênture lastreada em crédito com risco alto de prescrição? Sim, talvez o melhor caminho seja a cessão simples. Para aqueles créditos que eu chamo de AAA, né? Créditos confessados pelo devedor e que estão dentro de um objeto de uma transação tributária, por exemplo, talvez sim você usar uma emissão de valor mobiliário justifique um mecanismo do fundo a que você se referia. Muito maior para você talvez consiga uma taxa de desconto menor por conta disso. Então, como você estava falando, né? Tanto para desenhar esse processo, a regulação desse processo, para a precificação, para projetar como essa contratação será planejada no futuro, essa consultoria preliminar, e eu estou falando isso não é só porque eu exerço esse papel, mas existem outras pessoas no mercado que fazem isso, mas é muito importante o município ter esse auxílio. Né? Porque ele pode modelar esse processo de forma... E o Estado também. Exatamente. Todos os entes federativos, né? Eles podem modelar esse processo de uma forma muito equivocada e que lá na frente vai levar a uma licitação frustrada e que não vai atender aquilo que o município, os secretários, o prefeito e o cidadão daquele município... Essa opção de criar uma estatal ou de fazer uma contratação ou do fundo, ela vai ser feita toda nessa consultoria. Exatamente. E depois você ainda vai ter a legislação e depois o processo de contratação. Exatamente. Vamos dizer que não se optou, ou até se optou, vai contratar estatal ou vai contratar uma instituição para fazer essa cessão de crédito ou para receber essa cessão de crédito. É isso que eu queria entender agora. Mas primeiro, vamos lá. Isso depois de regulado na legislação, vamos pensar agora na contratação. E em se optando por fazer uma contratação. Vamos eliminar aqui o caso da estatal, mas ainda assim eu vou ter que fazer ali na estatal, vou ter que estudar como é que vai ser o desenho desse contrato. E também eu elimino o caso do fundo, porque se eu entendi, no caso do fundo também não vai demandar uma contratação, perfeito? Não, o fundo também demandaria. Também demandaria. Você está fazendo a seleção de um parceiro privado para fazer a distribuição desses valores mobiliários que serão emitidos. Então, até nesse caso, eu entendo que o mais seguro, do ponto de vista jurídico, é de fato fazer uma contratação por um procedimento licitatório. E ambos os casos, tanto como não é fundo, como sendo fundo, nós vamos ter que ter um procedimento licitatório. Exatamente. E aí isso vai demandar, inclusive, a elaboração de um estudo técnico preliminar e de um termo de referência para poder, inclusive uma análise de mercado, pelo que você fala, que vai ser, gente, isso é puramente o que a gente vê lá no estudo técnico preliminar, que é pegar aquela realidade da dívida que você tanto se referiu, como qual é o nível de risco, e avaliar de acordo com o mercado. Porque eu também, Adler, já ouvi falar, e quem chegou, colegas, inclusive, procuradores de município, que me questionaram, que fizemos um edital aqui e não deu certo. Inclusive licitações desertas e fracassadas. Parece-me que, além de ter essa noção do que existe dentro do ente federado que está fazendo essa securitização, também demanda conhecer o mercado. Talvez o mercado ainda esteja se preparando para esse tipo de contratação. É isso? É verdade. Para o mercado, digamos que isso é uma caixa preta, né? Sim. O mercado está muito acostumado a comprar
créditos privados, né? Sim. Direitos creditórios de natureza privada, direitos creditórios não performados, isso o mercado sabe precificar muito bem. Perfeito. Qual é a peculiaridade da cessão onerosa da dívida ativa, Rafael? Diferente do que acontece no crédito privado, na cessão onerosa da dívida ativa, nós não transferimos a titularidade do crédito para o banco ou para a instituição financeira. Esse é um ponto importante. Perfeito. O banco e a instituição financeira passa a ter direito a receber o fluxo futuro. Mas toda a lógica de privilégio do crédito, titularidade do crédito e competências para cobrar esse crédito permanecem intactas. Então, a Procuradoria do Município e do Estado continuam com o dever de acompanhar e ajuizar e acompanhar as execuções fiscais, promover os parcelamentos, né, recolher os valores por documentos de arrecadação municipal. Não há transferência de titularidade. E isso assusta o mercado. Imagina. Porque o mercado fala, olha, tudo bem, eu te antecipei o fluxo, como é que você me garante que eu vou ter esse fluxo bem determinado lá na frente, né? Como eu paguei por isso. E aí o ponto que você colocou é fundamental. Esta fase de preparação e planejamento da contratação do agente financeiro, ela é de suma importância, né? Você vai ter que definir ali, a partir do momento que você já contratou um consultor que te ajuda na precificação, na modelagem inicial do negócio, qual caminho que o município vai seguir, se vai ser sessão simples, se vai ser uma sessão combinada, né? Eu posso ter tranches de emissão de valores e outra tranche de sessão simples a depender da natureza do crédito. Sim. Então, a partir do momento que isso é definido, né, internamente, seja por uma consultoria, né, para auxiliar o município ou o Estado, ou não, às vezes o Estado e o município têm condição de fazer isso sozinho, entra-se nessa fase crucial que é de planejar essa venda lá na frente. E aí, eu falo venda porque a lei diz que ela é tratada como uma venda direta. Né? É uma venda definitiva. E logo, você tem que jogar todo o risco da operação para o privado que adquire esse fluxo. Sim. Mas para que você tenha mecanismos de atrair a atenção do privado para a operação, você tem que planejar muito bem isso. Então, você tem que definir como é que você vai triar os documentos de arrecadação, onde o dinheiro depositado dessa operação vai ficar disponível, vai entrar dentro do caixa do Tesouro Municipal, e tudo isso estadual. tem que ir para o contrato, inclusive. Tudo isso tem que ir na fase de planejamento e está muito bem explorado dentro do contrato. Sim. Esse contrato, né, eu tenho estudado bastante, né, você pega um contrato de securitização acontecidos anteriormente à edição da Lei Complementar 208, são contratos ali de 300, 400 páginas, né? Porque você está fazendo ali uma operação, né, com o mercado financeiro que precisa de muita transparência, regras muito bem definidas. Perfeito. Então, isso é fundamental, planejar adequadamente, precificar adequadamente, criar mecanismos, né, que atraiam a atenção do privado, mas sem deixar de lado a preservação do interesse público e a segurança jurídica. Né? Então, esse mecanismo de transformar essa ideia que está na lei, né, e ela é inicialmente consubstanciada na lei municipal ou estadual que autoriza tirar essa lei do papel e chegar num edital lá na frente da contratação, de fato é um desafio importante. Um edital e num contrato. E num contrato lá na frente. Que o edital talvez seja óbvio, ele vai ter sua complexidade, mas muito a depender do que está no contrato, o que está dando lastro a ele, né? Exatamente. Que foi desenhado. Porque aí vem já outra coisa, essa contratação, pelo que você falou, é sempre por licitação. Ou há algum caso, você já mencionou o caso da estatal. Isso. Mas eu vou ter aqui casos fora da estatal que venham a figurar numa dispensa de licitação, inexigibilidade, o que me parece não. Mas... eu acho que pela questão... O primeiro foco, né, na estatal. A lei é clara em dizer que os municípios podem, né, criar... Os entes federativos podem criar sociedades de propósito específico para que eles façam a emissão desses valores mobiliários. Então, quando a lei diz isso, a lei diz, olha, se o município for emitir debêntures, né, por isso a criação de uma sociedade de propósito específico, de viés securitizador, aí sim ele poderia contratá-la por inexigibilidade, é uma contratação direta. Uma dispensa de licitação naquele caso. Porque é uma contratação direta. Quando ele vai selecionar um parceiro privado, eu tenho orientado a todo mundo que eu converso, com as palestras que eu falo, que esse processo precisa sempre passar
por um processo de seleção através de um certame licitatório. Isso, perfeito. Porque você está entregando porque a lei diz lá que é uma venda direta. Então, se você vai fazer essa venda direta, o ideal é que ela seja feita por um processo licitatório, né? Até por aqui, esse planejamento que a gente disse aqui, Perfeito. que ele seja bem executado lá na frente e que chegue a um bom termo e um contrato sólido, robusto e esclarecedor de toda a complexidade dessa operação. Porque, vamos lembrar aí, gente, como o Adler falou, toda a execução, ela continua, toda a cobrança, ela continua a cargo da administração pública. Inclusive as respectivas procuradorias que vão fazer aquela cobrança. É por isso que é só uma cessão, não há uma transferência de crédito. E por isso, inclusive, que não é uma operação de crédito. Exatamente. Você apenas vai fazer, olha, eu vou continuar aqui cobrando, eu vou fazer essa cobrança. E é interessante que há serviços a serem agregados aqui, né? O contratado, ele pode, inclusive, na verdade, ao desenhar o edital, a administração pode incluir ali que o contratado vai dar um suporte naquela cobrança. Isso é possível também, né? Com certeza. E é recomendável. Mais do que possível, é recomendável. Quando nós fazemos essa cessão onerosa do crédito municipal ou estadual para um ente privado, a gente sempre sugere que os estados e municípios criem, na sua lei já, mas refletindo isso no contrato, a possibilidade de que o ente privado, né, aquela pessoa jurídica de direito privado ou fundo que tenha adquirido o fluxo futuro, que ele possa, às suas expensas, contratar o que a gente chama de serviços complementares de cobrança. Olha, né? Então, todo mundo vivencia isso, as procuradorias municipais, estaduais e até mesmo os órgãos da Advocacia Geral da União sempre conviveram com essa dificuldade, né, de localização de bens, devedores. Como é que a gente consegue desmascarar uma até do devedor, né? Exatamente, o próprio devedor é difícil. E fora hoje, com os recursos tecnológicos que existem, criação de empresas laranja, empresas fantasmas, então hoje o mercado lida bem com isso. Você tem uma série de empresas que sabem lidar com isso. O objeto social da empresa é exatamente localizar bem devedores e fraudes à execução. Então, a lei municipal ela pode autorizar e o contrato deve prever que o arrematante lá na frente possa, de fato, utilizar desses serviços complementares de cobrança para que aquele fluxo que foi cedido tenha uma maior atratividade. E para além disso, Rafael, eu acho que é muito interessante, eu sempre dou essa sugestão. O município deve, e o Estado também, pactuar que se o privado que adquiriu esse fluxo contratar serviços complementares, né, o ganho desse serviço possa ser rateado entre o município e o Estado contratante e a entidade privada contratada para ficar com aquele fluxo futuro. Porque isso é uma forma de estimular as procuradorias e as secretarias de finanças a fazer uma cobrança de fato efetiva, né? Assim como você vai prestigiar também o esforço que o privado que adquiriu aquele fluxo futuro e o investimento que ele fez naquela cobrança. Então, nesse aspecto, como você bem colocou, isso aí, no meu ponto de vista, vira um jogo de ganha-ganha. Você pode ter, de fato, uma contratação de serviços complementares para agregar valor naquela dívida. O município e o Estado que prever isso na sua lei ou nos seus contratos, isso sai na frente em termos de atratividade. É um mecanismo previsto, inclusive, na Lei 14.133. Você estabelecer aí uma remuneração variável pelo resultado do trabalho do contratado e pelo que você coloca, até também aí como vai envolver uma atuação do órgão de cobrança, especialmente aí das procuradorias, de quem está lá tá dentro da própria administração, né? Sim. Isso é realmente, de fato, muito interessante. Gente, vocês veem que não é um processo simples. Eu costumo dizer, Adler, até gosto sempre de dizer que, tipo, aqui no Brasil a gente às vezes fala de compra pública. Internacionalmente ninguém fala de purchasing, ninguém fala procurement, que é a ideia de procura, a ideia de que você tem soluções fora da organização pública que devem ser buscadas para resolver os problemas da administração pública. E esse é o termo usado, porque não reduz, inclusive, a temática a um
contrato a um ato que se esgota pela própria compra. É um processo que é longo e que tem muitas variáveis, né? O que você fala, esse caso é um deles, né? E que vai levar um contrato complexo, um contrato de gestão complicada, um contrato de fiscalização complicada, que não envolve uma única obrigação de cada uma das partes, ou seja, há serviço ao principal e há também elementos acessórios que vão impactar, inclusive, na remuneração das partes envolvidas. Então, para isso, gente, vejam como é preciso se capacitar. É preciso aí buscar conhecimento sobre esse tema. Esse é o nosso objetivo aqui no nosso podcast, no Reverbere, é fazer com que esse conhecimento reverbere, assim também como nos nossos cursos. Mais uma vez, te convido a conhecer aqui a nossa grade de cursos, assim como para capacitação in company, cursos customizados conforme a necessidade do seu órgão. E eu queria, nessa pequena pausa, não posso deixar de te pedir que deixe a sua curtida e que compartilhe este episódio com quem você sabe que se interessa por esses temas. Esse tipo de interação, a curtida, o compartilhamento, faz com que o algoritmo da plataforma faça com que o conhecimento sobre contratação pública reverbere. E esse tema, vocês estão vendo que não é um tema aqui muito trivial, simples, né? Trivial. E eu começo já, se é quase tudo licitação, eu não sei aqui como é que vai ficar essa licitação. É uma modalidade de licitação que me parece um pregão. Sim. Não precisava ser. Salvo se a gente tiver de variar o critério de julgamento. É o que me parece que vai haver aqui uma heterogeneidade do serviço. Se for menor preço, eu não entro nem na discussão se é pregão, se não é. Mas aqui me parece que as competências, inclusive a experiência da instituição financeira, serão relevantes. Eu não sei como é que o amigo tem trabalhado essa questão, se tem sido uma licitação menor preço, como é que se chega a esse preço, ou se faz uma técnica e preço, como é que tem sido pensada essa licitação para esse tipo de contratação, Adler? Como eu disse, né, a gente tem a lei, ela traz os seus desafios e a execução da lei traz os desafios maiores ainda. Eu imagino. O que eu tenho conversado, e aí nós não temos ainda nenhum ente federativo que já chegou nessa fase de finalizar o seu processo de contratação e colocar ao mercado a opção de adquirir o fluxo futuro da sua dívida ativa. Mas o que nós temos conversado com os estados e municípios e conversado com professores, já conversei com você sobre isso, a gente já debateu muito sobre isso, nós temos uma variação dos modelos, né? Perfeito. Quando nós estamos falando de uma cessão simples, a cessão simples ela vai envolver basicamente a menor taxa de desconto. Né? Então, se eu vou entregar o meu fluxo da dívida ativa para uma pessoa jurídica de direito privado ou para um fundo, eu vou exigir a menor taxa de desconto. Eu não vejo como isso sair muito disso. O que nós podemos pensar... Só para a gente esclarecer melhor para o nosso público. A taxa de desconto digamos que que a dívida a ser cedida seja 100 milhões. Isso. Então, quem disser, olha, eu quero, mas 20% de desconto. Isso. Ou seja, eu antecipo esses 100 milhões agora, hoje, mas eu antecipo por 90. Né? Então, seja, quem dera... No caso aí, 20% é 80 milhões. Isso, 80 milhões, isso. E eu vou ganhar 20 milhões aqui recebendo lá na frente. E perceba que a antecipação de fluxo de dívida ativa, ela vai variar no tempo. Ninguém vai fazer uma antecipação só de um ano. Sim. Não vale a pena pelo custo e pelo trabalho que se tem para chegar a um processo de securitização ou de cessão onerosa da dívida ativa. Você vai fazer para anos subsequentes. Entendi. Né? Então, um prefeito, ao decidir fazer uma cessão, um governador, ele pode, olha, eu vou antecipar os fluxos dos próximos 4 anos. Né? Então, você vai ter uma taxa de desconto para as dívidas que vencerão em 2026, há uma taxa de desconto para as que vencerão em taxa são taxas 27, diversas. Né? E aí, eu imagino que quem oferecer a menor taxa global de desconto para aquele fluxo deverá sair vencedor dessa licitação. Um ponto que a gente discute muito, e eu não tenho uma resposta pronta, é se nós poderíamos exigir
a estrutura adequada do comprador. Então, por exemplo, por uma dívida, um fluxo de dívida ativa altíssimo, né, de um grande estado da federação, por exemplo, a gente pode ceder isso para uma pequena empresa de crédito privado, né? Então, não chega a ser exatamente uma técnica nesse caso, mas eu acho que talvez mais uma condição é que ele tenha uma condição habilitatória, que ele tenha, no mínimo, condição técnica e financeira de atender a uma demanda daquele tamanho, né? Perfeito. Porque eu não vou... Imagina um fundo de investimento recém-criado que tem sob gestão ali poucos milhões de reais comprar uma dívida de alguns bilhões de reais. Não faz sentido desse ponto de vista. Então, eu imagino que isso não é necessariamente técnica, né? Porque o elemento primordial aí, de fato, é uma operação financeira, apesar de não ser uma operação de crédito, né? Sim. É uma operação, uma espécie de um factoring, né? Trazer a valor presente você acha que não há uma complexidade que justificaria outros elementos? É o que a gente chama de contratar por especificação ou contratar por solução, botar a solução em disputa. Numa técnica e preço, eu boto uma solução em disputa. Até que não tanto, porque a gente às vezes pega elementos subjetivos do contratado e coloca em disputa. Então, olha, eu não faço questão que você tenha tido aí um nível de experiência X. Mas eu vou dizer que quem tiver vai ter uma nota técnica melhor. Então, eu não exijo, porque, na verdade, a gente até diz que a licitação você não pode direcionar, e de fato não pode. Mas sim, o edital ele traz um perfil subjetivo do contratado, especialmente nos requisitos de habilitação. É ali onde você desenha o requisito objetivo. Quando eu desenho o objeto, eu estou desenhando o perfil objetivo do contrato. E o perfil subjetivo é os critérios de habilitação. Ao que me parece, o que você está propondo eu vou colocar aqui um perfil subjetivo que tem que ter essa estrutura, a depender, obviamente, da complexidade do contrato. Porque amanhã ou depois não pode vir uma empresa que, por exemplo, está se comprometendo a me dar uma assistência na cobrança, aqueles serviços acessórios a que nós nos referimos há pouco. E essa empresa não demonstra ter equipamento, ter pessoal qualificado para fazer isso. Ou já ter feito isso. Ou já ter feito isso. Né? E o que me parece, sim, são elementos importantes e que você pode colocar isso ali como um requisito habilitatório. Até porque, pelo que o amigo coloca, a depender do nível de complexidade do processo de captação dessa dívida, você vai ter um nível de exigência maior, um nível de exigência menor. Isso vai variar de contrato para contrato, inclusive o volume, né, que vai ser cedido. Então, me parece que é isso mesmo. Perceba, Rafael, desculpa te interromper. Perceba como muda em relação ao modelo que você seleciona. Nós discutimos aqui, olha, talvez quem faça mais sentido como elemento, né, de seleção num certame público, na seção simples, a menor taxa de desconto. Mas quando você já está falando na seleção, por exemplo, de um estruturador que vai fazer a emissão de valor mobiliário... Totalmente critério é outro. O critério pode ser outro. Sim. O critério vai ser quem vai me cobrar a menor taxa de administração. Perfeito. Porque, na verdade, quando você faz a emissão de um valor mobiliário, quem entrega o recurso para o Estado ou para o município é o privado, que compra aquela debênture ou que compra aquele título. Né? O estruturador ali, ele funciona como um hub de soluções financeiras, né? Ele vai registrar aquela dívida, ele vai atestar aquela dívida, vai registrar aquele processo na CVM, fazer a emissão, fazer a distribuição desse valor mobiliário, descobrir parceiros privados para que isso seja melhor, de uma forma mais eficiente possível, distribuídos, né? Então, vou selecionar os grandes bancos para distribuir isso, os grandes fundos, as grandes carteiras de clientes para fazer isso. Então, você já vai ter um mecanismo de seleção muito diferente. Então, percebam que, se for sessão simples, a discussão da contratação é uma. Se for a sessão por emissão de debêntures ou emissão de cotas de um fundo, a discussão vai ser outra, né? E aí, quando você falou ali, eu acho que você colocou muito bem, né, sobre os serviços complementares, a grande dúvida de todos nós ainda, e é uma dúvida não sanada, e é importante quanto mais pessoas ouvindo para ter melhores soluções criadas aí de forma conjunta, quando eu
coloco a possibilidade de ter um serviço complementar, isso entraria numa melhor técnica ou não? Ou se eu congrego dois elementos de valor, aquele que me deu o menor deságio e aquele que me dá a maior taxa digamos aí, de performance em relação ao serviço complementar. Eu posso criar uma fusão entre esses dois critérios. Eu posso criar uma fórmula matemática. Uma fórmula que eu faço venho a avaliar o desconto e a performance na cobrança. Na cobrança. Assim. Então eu posso vender pelo menor, quem me dar o menor taxa de desconto, mas, poxa, esse cara aqui tá dizendo que vai subir com o meu fluxo de 1% em relação ao estoque, por exemplo. Então, assim, é a média nacional, né? Os estados, municípios e a União têm uma taxa média de recuperação de algo entre 1,3% do todo, né? Sim. Então, anualmente se recupera 1,3% do total do estoque. Mas se o privado me dizer que vai dobrar essa taxa para 2,6 e ele vai dividir comigo esse êxito, isso vai implicar num melhor classificação da vantagem, é mais vantajoso seguir isso ou não. Eu ainda acredito que esse seria um serviço complementar e que o Estado deveria dizer o seguinte, olha, eu quero, no edital, eu quero X% dessa taxa de retorno. Sim. E aí selecionar o parceiro privado pela menor taxa de desconto, porque dentro da operação financeira, esse é o fator preponderante. Né? Então, se aquele banco, fundo, instituição financeira tem condição de aportar aquele recurso, e aí é uma característica subjetiva que é habilitatória, talvez, né? Que tem que ser compatível com o valor daquela cessão que você está querendo fazer, eu imagino que você deveria usar esse critério, né, e deixar o outro como uma imposição contratual mesmo. Esse é o tipo de coisa que, como você tinha dito, que vai ser analisado lá no estudo técnico preliminar. Exatamente. Matematicamente, isso é possível? Ao que me parece, sim, eu poderia fazer um encontro. É mais ou menos o que a gente faz, e o que a gente não faz, mas o que a lei diz que deveríamos fazer, quando você vai comprar, e aqui vou simplificar para todo mundo entender melhor, uma lâmpada. Então, uma lâmpada, eu vou pagar um valor na lâmpada, sei lá, R$10 naquela lâmpada. Mas essa lâmpada, ela impacta no meu consumo de energia e ela impacta também no tempo de vida útil dela. Ou seja, eu vou pagar por essa lâmpada um valor de R$10, mas posso estar com outra lâmpada ali que custa 11. Entretanto, aquela lâmpada que custa 11 consome menos energia e ainda dura mais tempo. Então, é possível, numa fórmula matemática, você chegar a colher compromissos do contratado, do proponente, de dizer, olha, eu garanto que a minha lâmpada vai ter um consumo nessa faixa. E que, além disso, ela tem um tempo de vida útil de 2 anos. E se ela, por alguma razão, quebrar, eu troco, eu te substituo e garanto uma lâmpada nova até 2 anos. Projetada. Essa longevidade. O que me parece é mais ou menos isso a que você está se referindo. Porque uma melhor performance desses serviços acessórios vão trazer um maior retorno para o ente público. Sim. E o que seria possível, sim, desde que matematicamente fosse possível compor. Ou não, se não for, aí você coloca isso como especificação do objeto. Olha, eu não vou exigir uma melhor performance, mas eu quero que você tenha uma taxa de retorno mínima de tanto. Isso aqui todo mundo vai ter que ter, digamos assim. E essa taxa de retorno, a mínima, a administração fica com tanto. O que vier a mais é seu. Tudo isso é modelo, é como você muito bem colocou. O ideal é que a administração sempre crie, como você bem colocou também, mecanismos de estimular e incentivar o contratado a ter uma melhor performance. Né? Que ela use um critério de julgamento da proposta e que isso repercuta no contrato, que tenha ali um melhor resultado para o ente público. Óbvio, para ter um melhor resultado para o ente público, tem que, de alguma maneira, premiar o contratado. Ele também tem que ter ali algum retorno. Tudo isso é desenho, né? O que me parece que... E sobre essa parte do desenho, Rafael, outro ponto que eu acho importante é o seguinte, a cessão onerosa de dívida ativa, ela acaba
levando estados e municípios a uma situação em termos de contratação pública um pouquinho atípica. Sim. A bem da verdade, o estado e o município está acostumado com os privados brigando por aquele contrato com ele. Perfeito. No caso da cessão onerosa, a gente tem uma outra disputa também. Perfeito. Como nós temos um sério risco de hiperoferta, todos os entes federativos, né? Os 27 estados da federação, mais os 5.300 e tantos municípios licitarem, você não tem hoje agente financeiro com cheque, para né, dar conta disso. Com dinheiro para dar conta dessa super oferta. Sim. Né? Só para você ter uma ideia da dimensão, somando-se a dívida ativa da União, estados e municípios, nós estamos falando em 3,3 trilhões de reais. Ou seja, o sex appeal aí é do ente público. Venha para mim, venha para mim. Mostrar. Então, eu falo muito isso, né, nesse processo que a gente está de contratação. O município que souber e o estado que souber embalar melhor a sua dívida ativa, oferecer dentro do planejamento da contratação opções contratuais que tragam segurança para a instituição financeira, para a pessoa jurídica de direito privado que vai comprar aquele fluxo, ela sai na frente. Né? Porque ela tem que ter... Imagina, uma vez eu fui apresentar a securitização para um fundo... Só uma coisa, você traz um conceito que, tipo assim, isso vale, inclusive, para qualquer tipo de contratação. A gente nota que os órgãos públicos que são mais organizados, que pagam em dia, eles têm... Atraem os melhores fornecedores. Atraem os melhores fornecedores. Exatamente. Ou seja, eu gosto até de dizer, olha, gente, quando você faz um edital, na verdade, aquilo é que é a proposta. O seu edital é a proposta. O que o licitante traz é uma contraproposta. Exatamente. Porque você já desenha um contrato ali. Você já diz, eu quero isso aqui. É diferente. Quando a gente contrata uma construtora, uma empresa para fazer um serviço para a gente, diz, eu quero fazer isso. Como é? Há sempre uma liberdade do contratado, do prestador do serviço, né? Ele propor alguma coisa. E no caso do ente público, não, ele já meio que desenha. E esse é o ponto que você coloca que, de fato, ele precisa fundamental. Deixar na vitrine o que ele tem de bom. E ele tem uma carência do mercado. Exatamente. Ele vai precisar que o mercado o avalie e, às vezes, ele está lá, por exemplo, um determinado fundo de investimento está interessado em fazer essa operação, vê o município A e o município B. O município B não tem sistema de dívida ativa. O município A tem. Sim. O município A não tem controle de pagamento efetivo. O outro tem. Então, na hora que ele fala assim, eu vou aportar recurso em qual deles? No mais seguro. No mais seguro. Porque o mercado financeiro ama a segurança. Né? Ele gosta de ter o retorno, mas ele precisa da segurança. Sim. Até porque ele pode, eventualmente, fazer a emissão daquele valor para outros privados. Então, ele tem que ter uma série observar uma série de regras, né, do mercado financeiro, de compliance, de transparência, de direito à informação, que ele vai ter que buscar se alimentar naquele ente federativo que tem a sua dívida ativa mais organizada. Então, esse é um processo que é muito interessante. Sim. E ele está totalmente conectado com uma boa fase de planejamento dessa contratação, que vai refletir no edital, que vai refletir no contrato. Eu ia te dar o exemplo de um dia que eu fui apresentar a securitização para um fundo de investimento bastante importante, e eu fiz a apresentação da lei e tal, e a primeira pergunta que ele falou assim, entendi, gostei da ideia, o dinheiro que o contribuinte pagar, depois que eu pagar o fluxo, vai ficar onde? Aí eu falei, olha, as leis que foram editadas estão dizendo que utilizam um documento de arrecadação próprio do município. Então, esse recurso deve transitar pelo tesouro municipal ou estadual. Aí ele falou assim, então eu não participo. Porque ele falou, imagina só se o município deixa de me repassar o fluxo que eu já paguei. Sim. Eu vou ter que entrar com uma ação contra o município, esperar o trânsito em julgado para o município me pagar com um precatório. Sim. Eu não vou entrar nessa operação. Aí eu justifiquei, olha, mas tem saída para isso. Uma boa fase de contratação pode criar uma conta, né? Uma conta gráfica intermediária que fique em outro banco, né? Associada ao contrato, que dê garantia. Não, os recursos dessa aqui vão para uma conta de desenvolvimento relacionada àqueles valores. Esse crédito foi cedido,
o dinheiro entrou no cofre, ele não fica dentro do tesouro, ele vai ficar dentro de uma outra instituição financeira que vai funcionar como depositário ou um garantidor daquele contrato. Né? Então, eu expliquei para ele, ele falou assim, aí sim faz sentido para mim. Porque se for ficar dentro do documento da arrecadação e ele não pagar, eu vou correr o risco sozinho. Então, percebam como todos esses elementos vão precisar constar dentro dessa fase de planejamento, vão estar dentro do termo de referência, vão estar dentro provavelmente até do estudo técnico preliminar, para você saber como é que o município tem condição ou não tem condição de fazer isso. Então, Rafael, é de fato algo muito novo, mas é muito interessante, né? Muito demais. E a interface dele com o direito tributário, com o direito financeiro e, sobretudo, com a licitação e contrato é incrível, né? Perfeito, então, a gente fica hermanado nessa discussão aí, bastante interessante. E você trouxe um elemento aí que eu achei muito interessante, que é esse fato daquilo que você dizia, de você desenhar algo atrativo para o mercado. Alguém pode dizer, poxa, mas não... o mercado também quer tudo. Vai botar lá na conta, tem que entrar na conta do município mesmo. O município arrecada e depois repassa. Tá bom. Agora, isso vai repercutir, inclusive, na taxa de desconto que o mercado venha a dar. Possivelmente, quanto menos garantias ele tiver, como um processo como esse, a análise do executivo da instituição financeira foi perfeita. Quer dizer, se eu tiver de cobrar, eu vou ter que esperar o precatório ainda. Sim. E aí só Deus sabe quando eu vou receber esse negócio. Veja que isso, pode até ter quem vá, mas pode ter quem não vá. Vamos lembrar, gente. Eu, de fato, fui questionado, pessoas disseram, como é que eu faço a licitação? Que fizemos e não recebemos nada. Veja que o que a gente tem aqui é um caso que, se eu desenho mal, ou eu vou ter descontos baixos, não vão possivelmente compensar, ou, de fato, não vai vir ninguém. Não vai ser atrativo. Exatamente. Não vai ser atrativo. Essa questão do critério de julgamento da licitação, ela é relevante, mas, assim, a gente vai ver que isso vai repercutir no contrato. Exatamente. Né? No contrato. Pode ser até uma licitação eletrônica, né? Não tem problema. Não vejo problema em relação a isso. Com lances e tudo mais, né? A Licitar Digital, por exemplo, nossa patrocinadora tem uma plataforma, tem plena certeza que tem condições de processar um certame como esse. Exatamente. Uma coisa que você falou sobre a instituição financeira, que ela quer tudo, né? Mas a gente tem que lembrar que na nossa vida privada, né, o banco trabalha com 2 elementos, né? As instituições financeiras, 2 elementos. É tempo e risco-retorno, né? Perfeito. Então, quando ele está te antecipando num tempo um valor que você receberia lá na frente, por exemplo, é comum, né, os bancos oferecerem agora, nessa época do ano, você olha, eu antecipo sua restituição do imposto de renda. Sim. Ele te cobra uma taxa de desconto para te antecipar. Né? E por outro lado, toda vez que ele te dá um crédito, ele olha assim, deixa eu ver qual é o risco que eu corro em antecipar esse recurso. Perfeito. Porque imagina a dimensão, Rafael, a gente imagina um estado da federação que tem um fluxo de dívida ativa, por exemplo, de 400 milhões de reais. E o governador decida antecipar 5 anos de dívida ativa. Nós estamos falando de uma operação que envolve 2 bilhões de reais de recurso. Né? Então, isso com as taxas de desconto vai cair para 1,5 bilhão. Imagina uma instituição financeira alocar antecipadamente, como eles chamam em true sale, 1,5 bilhão e correr risco. Eles não vão fazer isso. Então, é muito importante uma fase de contratação bem planejada, bem executada, com muita segurança jurídica, porque senão o risco de você ter, como você bem lembrou aqui, um processo frustrado lá na frente, ou mais, um processo que não deu retorno. Sim. Há um caso famoso, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas é um caso onde um determinado ente federativo fez uma operação, emitiu 110 milhões de valores mobiliários, captou 11 milhões no mercado, e gastou 10 para fazer. Então, ele sensibilizou 110 milhões e, na verdade, ele acabou lucrando com essa operação 1 milhão. Né? Então, assim... aquilo que você falava no início. O planejamento vai demandar, inclusive, verificar se vale a pena o esforço desse processo. Exatamente. E tem outra coisa que você falava também, que é onde o recurso que eu captar
pela cessão onerosa, eu posso usar ele em quê? Esse é um dado relevante também. Essa é uma pergunta que todos os prefeitos me fazem, Rafael. Isso é muito importante. A gente sabe das dificuldades, né, de estados e municípios em relação às finanças públicas. A gente tem, por um lado, né, uma demanda crescente para o serviço público e você tem aí as receitas públicas, de certa forma, estagnadas, né? E principalmente nessa discussão agora de reforma tributária, né? Perfeito. A gente tem que até entender como é que isso vai impactar em estados e municípios. Mas isso é um fator muito importante e a lei foi muito sábia, né, em definir qual é o propósito de alocação da operação de cessão onerosa da dívida ativa. Todo o recurso levantado com a cessão onerosa de dívida ativa, ele só tem duas finalidades possíveis. Pelo menos 50% tem que ir para a Previdência e os outros 50%, né, no mínimo 50%, tem que ir para investimento. Certo. Então, um prefeito e um governador, eles não podem fazer uma cessão onerosa para pegar aquele recurso e custear despesas correntes, né? Custear aumentos de despesas que não sejam de previdência ou para investimento. E por que isso? E esse é um ponto interessante. Quando a lei prevê que um determinado governante municipal ou estadual antecipe o fluxo da dívida ativa para o momento presente, ele só pode gastar o recurso com aquilo que é perene. Né? Então, quando ele faz um investimento, ele contrata uma obra pública, ele faz um processo ali de criação de um viaduto, de uma duplicação de uma estrada, de uma rodovia, aquilo fica para a coletividade. Sim. Da mesma forma, quando ele usa esse recurso para equacionar os seus problemas com a Previdência. Sim. Porque os problemas da Previdência, com o gradual envelhecimento positivo da população brasileira, que por um lado é muito positivo, a gente sabe que por outro, né, isso gera um grande estresse nas finanças municipais, sobretudo, mas nas estaduais, eu diria que eles já vivenciaram isso, né? Os grandes estados da federação têm uma situação previdenciária extremamente desafiadora. Sim. Essas operações são usadas para gerar um alívio nas contas previdenciárias desses entes federativos. Então, o prefeito pode fazer essa operação, colocar em dia, por exemplo, as suas obrigações para com o Fundo Municipal de Previdência, para com o Regime Geral de Previdência Social, caso aquele município ou o Estado, né, já não tenha mais um regime próprio de previdência e, sobretudo, ele passa a ter um recurso livre para alocar em investimentos. Perfeito. E eu acho que isso abre para os municípios e para os estados uma grande frente que talvez a gente nunca tenha vivenciado, né? Recursos carimbados para investimento. Isso é muito bom, sim, que abre a possibilidade de discussão sobre concessões, PPPs, utilizar valores mobiliários decorrentes da cessão como garantias, né, de PPPs. Então, a gente tem uma infinidade de possibilidades que se abrem com essa operação. As operações correlatas à própria securitização da dívida, que também tem que estar lá pensando o que é que a gente vai fazer com isso aqui depois. Na fase da preparação, da modelagem legal, ter uma noção do que o prefeito quer fazer com o dinheiro. Olha, eu vou usar isso aqui para lastrear uma PPP. Então, talvez o melhor mecanismo seja a emissão de valor mobiliário, que ele pode usar as cotas sêniores que serão dadas ao município para essa garantia. Então, a gente tem que entender, e por isso que esse trabalho prévio de consultoria, de entender o que o município e o Estado quer fazer com aquele dinheiro, tem que começar numa fase muito antecedente, né? Eu não teria outra coisa a dizer que não. Excelente, meu amigo. Muito obrigado. Eu agradeço. Muito obrigado. A gentileza do convite, esse bate-papo agradável aí e contar com essa audiência super privilegiada que vocês têm aqui. Essa audiência é privilegiada mesmo. Muito, é um motivo de muita honra aí. E sempre será um convite prontamente atendido toda vez que você me convidar para participar e estar aqui com você. Olha, essa audiência é de fato privilegiada. Tenho muito carinho pelo aqueles que nos assistem e nos escutam. Mas é por isso que a gente tem tanto cuidado naquelas pessoas que a gente convida para estar aqui, Adler. E foi muito bom. Dr. Adler Anaximandro, advogado e consultor na área de Previdência e Securitização. Quem tiver interesse em, aí no seu município, fazer uma consultoria sobre esse tema, eu não posso deixar de recomendar o meu querido amigo Dr. Adler, porque conheço bem de muito tempo, sei do trabalho de excelência que desenvolve e fica aqui uma verdadeira indicação, meu irmão.
porque, como vocês puderam perceber, o Adler foi aqui em temas muito áridos, muito complexos e trazendo para a gente aqui de uma maneira até muito didática esse tema que não é de fácil compreensão e que eu acho que a Lei Complementar 208 ainda não foi de fato efetivada, exatamente dado tanto de aqueles 37 itens que você falou no início, que precisam ali ser desvendados. Obrigado, viu, meu irmão? Eu que agradeço e fico sempre à sua disposição aí para uma nova empreitada aí para a gente aprofundar mais nesse assunto tão legal. Eu adoraria ter você convite, aqui de volta. E se você, inclusive, tiver algum tema mais de securitização que se não ficou claro, por favor, deixa a sua dúvida aqui, que a gente procura aí no próximo episódio, quem sabe trazer o Dr. Adler e voltar a falar sobre todos esses temas. E não deixe de deixar a sua curtida, assim como também compartilhe este episódio com aquelas pessoas que você sabe que se interessam por esse tema. Fazendo isso, o conhecimento sobre licitação e contrato reverbera. E esse é o nosso objetivo. Já está inscrito no nosso canal? Não deixe de fazer isso. Sempre estamos publicando aqui conteúdo de excelência na temática de licitação e contrato. E não deixe de conhecer nossa patrocinadora, a Licitar Digital. Você pode conhecer a Licitar Digital pelo @licitardigital ou no seu site, que é licitar.digital.com, plataforma de excelência para a realização de licitações. Se você é um órgão público, pode contratá-la. Se você, para fazer suas licitações pela Licitar Digital. Se você é uma empresa, não deixe de assinar a Licitar Digital, porque com isso você vai ter acesso a um mercado muito rentável. No mais, agradecer a todos vocês por essa audiência e dizer que logo, logo voltamos com mais um Reverbere, o podcast do Portal LCE. Até a próxima.